Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Ida Atacado. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sejam todos bem-vindos. Você já sabe, vamos juntos até meio-dia. A partir de agora, com o timaço de Carlos Batista falando em esportes. Pra você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Guarani bate o Coritiba por 2-1 no Brinco, vence a terceira em 4 jogos e confirma bom momento na Série B. Com a vitória, Bugre diminui para 4 pontos a distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Equipe Alviverde agora se prepara para a sequência de 2 compromissos fora de casa. América Mineiro em Belo Horizonte e Paysandu em Belém do Pará. Ponte finaliza janela de transferências com apenas 4 reforços confirmados. Macaca foi a equipe da Série B que menos contratou ao lado de Coritiba e Avaí. Dudu Ratamoto rescinde contrato com a Ponte e não voltará ao clube. Atacante assinou em definitivo com o CSKA da Bulgária por 3 temporadas. Macaca ainda segue com 30% dos direitos econômicos do jogador. Santos acerta a venda de Wesley Patati ao Maccabi Tel Aviv de Israel. Atacante formado nas categorias de base do Peixe, deixa o clube após 38 jogos e 2 gols. A revista France Football divulga nesta quarta-feira os 30 indicados e as 30 indicadas que vão disputar a Bola de Ouro desse ano. Esse ano será a primeira vez que o tradicional prêmio será organizado em parceria com a UEFA. Os concorrentes serão conhecidos a partir de 1h20 da tarde. Lara Lima é bronze no halterofilismo e garante a 50ª medalha do Brasil nas Paralimpíadas de Paris. Brasil levantou 109 quilos na categoria até 41 quilos. Rádio Bandeirantes. Participe do programa, mande para cá sua mensagem de texto. 971021493 é o WhatsApp que está à sua disposição. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. O feirão de aniversário da Ponte Preta foi prorrogado. Aproveite até 9 de setembro e adquira o novo TC10 com ofertas especiais. 20% de desconto no anual e 15% no semestral, em todos os planos do programa. Oportunidade para se tornar sócio torcedor, fazer parte do clube de benefícios com experiências exclusivas e pertencer à Força da Macaca. Mais informações no site novotc10.com.br ou no WhatsApp 19 98988 9130. A Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo, é a patrocinadora oficial do Guarani e da Ponte Preta no Campeonato Brasileiro de 2024. Escolha a internet de quem ama o futebol, com conexão 100% fibra ótica e qualidade com preço justo. Para saber mais, ligue para 0800 1102. Acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas no interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família.
Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Está encerrada a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B com os seguintes resultados dos jogos de ontem. O Guarani do Brinco venceu o Coritiba pelo placar de 2-1 e o Mirassol derrotou o América Mineiro pelo placar de 1-0. Com estes resultados, o Novo Horizontino termina a rodada na liderança com 43, o Mirassol é o segundo com 42, ultrapassa o Peixe, que agora é o terceiro colocado com 40. O Vila Nova fecha o G4, tem 39 pontos. Avaí 37, Ceará 36, Sport 35, América 35, Goiás 33 e Operário 10º colocado também com 33 pontos. A Ponte Preta termina a rodada na 13ª colocação com 29. O Guarani, mesmo com a vitória de ontem, permanece na lanterna, agora com 21 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Mirassol, 16º colocado com 25 pontos. Atenção para a 25ª rodada, começa hoje, 8 da noite no Oba, tem Vila Nova e CRB. Amanhã, 9h30, Paysandu e Amazonas. No sábado, dia 7 de setembro, 4 da tarde, Novelli Júnior, tem Ituano e Mirassol. No mesmo horário, Brusque e Santos, este jogo em Joinville. Vamos ter ainda, no sábado, 7 da noite, Avaí e Sport. Domingo, 4 da tarde, Ceará e Operário. 6h30, América Mineiro e Guarani. No mesmo horário, Coritiba e Novo Horizontino. Já na segunda-feira, 8 da noite, tem Botafogo e Goiás em Ribeirão. 9h30 da noite, Ponte Preta e Chapecoense. Pelo Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, jogo atrasado da 16ª rodada, tem Cuiabá e Juventude, 8 da noite na Arena Pantanal. Pelas eliminatórias da Copa, o Brasil volta a campo nesta sexta-feira, 10 horas da noite, em Curitiba, quando vai enfrentar a seleção do Equador. O Brasil, nesse momento, é o 6º colocado. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes, @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Pedro Pincinato na mesa de som hoje. Vamos aqui atender a rapaziada. O Honorati gostou do time. Garra, determinação, transpiração, vai escapar o Guarani. O Coritiba é um bom time, verdade. Boa vitória. É um bugrino um pouco mais feliz. Assisti o jogo, vi nos primeiros 30 minutos um time com medo do outro, mas jogando em casa tem que se impor. Aí no final do primeiro tempo, o Guarani partiu para cima e conseguiu o gol. No segundo tempo, acho que o Guarani foi bem melhor, mesmo levando o gol de empate, mas logo em seguida o Guarani fez o segundo gol. Um abraço, Donizete, obrigado pela mensagem. Ricardo Moisés sumiu do Guarani, nós conseguimos ser o melhor time do campeonato, que continue bem longe. Adriano Gomes. Podemos dizer que o Guarani engrenou? Podemos acreditar que esse time tem condições de brigar pelo meio da tabela e ainda chegar forte para o derby? Um abraço, sou seu fã. Obrigado, André Silva. Olha, engrenou e briga de igual para igual com a Ponte no derby, sim, na minha modesta opinião. Só que eu quero lembrar o seguinte, sem ser estraga prazer, tá? Os próximos 4 jogos do Guarani, 3 são fora de casa e 1 é contra o Mirassol, sem falar o Botafogo. Então, muita calma, é América Mineiro fora, Paysandu fora, Mirassol no Brinco e Operário fora. Além do Botafogo, que precisa jogar esse jogo adiado, não é? Então, um joguinho de cada vez, e eu tô muito pé no chão, mas é claro que o time reagiu. É óbvio, é só assistir o jogo, que o time tá organizado, mas o caminho é longo, faltam 7 vitórias. 7 vitórias. Então, é um caminho árduo, mas o Guarani deu um passo importantíssimo, não só no jogo de ontem, além de ganhar, ganhando um time bom, não é? Mas vamos devagar com o Andor. Essa vitória de ontem foi para colocar medo e respeito aos próximos adversários. Verdade, tá todo mundo de novo respeitando o Guarani. Confesso que depois de muita tristeza fazia tempo que não se dia tanto orgulho do Guarani com esse novo bugre.
reinventado pelo nosso técnico. É um outro Guarani, com mais vontade, garra, determinação, resgatando o verdadeiro DNA bugrino. Sidney, realmente, está muito diferente mesmo. Um abraço, Sidney. O Renato Cortez está dizendo aqui, olhando a tabela ainda está difícil para o Guarani, mas o futebol apresentado nos dá condição de enfrentar qualquer time da Série B de igual para igual. Vamos na luta que tenho certeza que o Guarani vai sair dessa. Renato Cortez, verdade, um jogo de cada vez. A todos da rádio, você já acha que o Alan Al tivesse chegado antes, o Guarani estaria lutando pelo acesso? Um abraço a todos. Rogério de Hortolândia. Não dá para saber, Rogério. Não dá para saber. Ele está fazendo um bom trabalho. O time dele está organizado e os caras estão correndo mais. O Guarani hoje é um time que você assiste e você vê futebol. Não é? Você vê o dedo do treinador. Mas como eu disse, na minha modesta opinião, tem um caminho ainda bem significativo pela frente. Mas está indo bem. Reação do Guarani se deve à competência de Rodrigo Pastana, que reformulou o time. João Bugrino, é verdade. Também por causa dele. Estamos a 18 pontos do G4, ou seja, a 6 vitórias do 4º lugar para o acesso. Você duvida do Guarani? Cavalcante, eu não duvido de nada. Eu trabalho com coerência e com pé no chão. Eu não posso ser empolgado aqui porque eu não sou torcedor, sou jornalista. Então eu tenho que ir com... A torcida tem que se empolgar sim, tem que ficar feliz sim, mas ou o nosso trabalho aqui, pelo menos eu lido com muita tranquilidade. Eu já vi muita coisa positiva e muita coisa negativa deste mesmo time. Então, como diria o profeta, eu vou aguardar, não é? Mas é inegável que o time melhorou bastante. Menos de 5 mil, a torcida do Guarani está de sacanagem. Ela não faz a parte dela e quer que o time jogue como o Real Madrid. Público de 15 mil até o final do campeonato é obrigação. Robson, um abraço. 9,5, irmão. Meio de semana. Entendeu? Mas eu concordo que o time tem que ter o apoio da torcida. Vendo o jogo do Guarani ontem, vi um futebol vistoso e acho que se acostumar assim ou se continuar assim não vai cair. Sorte para o futebol. O campineiro é o Batata, Ponte Pretano. Está dizendo aqui. Reação do Guarani graças ao técnico Pastana e os reforços. Luiz, verdade. Alguém duvida do Guarani? Eu duvido. Calma, pessoal. Um abraço, Renato. Obrigado pela sua mensagem. 11h46 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Chegando Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Torcedor do Bugre, mais uma vez, está sorrindo de orelha a orelha, né, CH? Bela vitória ontem sobre Coritiba pelo placar de 2-1. Primeiro gol foi contra, marcado numa jogada do João Vitor no campo de ataque. Depois, no começo do segundo tempo, com o gol do Friso, o Coritiba empatou, mas num gol de cabeça do Gabriel Bispo, o Guarani decretou números finais da partida 2-1. É a terceira vitória em 4 jogos do Guarani, confirmando a recuperação. Guarani é o único time invicto no segundo turno, melhor campanha nesta segunda parte da Série B do Campeonato Brasileiro. Ainda está na lanterna, CH, mas agora já está 4 pontos atrás do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então, escapar do rebaixamento já é uma realidade para a equipe do Guarani. Ao final do jogo, o técnico Alan Al falou sobre a vitória e sobre o rendimento da sua equipe na partida. Vamos ouvi-lo. Um jogo difícil contra um adversário que tecnicamente tem muita qualidade, que vem num momento bom também. Nós sabíamos que ia ser um jogo resolvido nos detalhes. O adversário veio no começo para tirar o nosso ímpeto, né, para cadenciar o jogo. Em alguns momentos no primeiro tempo a gente aceitou isso e eu acho que isso foi fundamental nessa mudança de atitude para o segundo tempo. A gente pressionar um pouquinho mais, subir as linhas de marcação, pôr um pouquinho mais de velocidade nas nossas tomadas de decisão, para a gente acelerar o passe. Tivemos oportunidade de verticalizar um pouquinho mais esse jogo no último terço e não fizemos. No segundo tempo corrigimos e fomos merecedores da vitória, creio eu. Até porque o Coritiba criou muito pouco, mais nas bolas aéreas, e a gente conseguiu ter finalizações, quase que o dobro de finalizações deles, porém aproveitamos muito pouco. Talvez hoje tenha sido o nível de aproveitamento de finalização mais baixo que nós tivemos até agora, mas são situações que a gente pode corrigir. Em relação ao Luan, a partir do momento que o Coritiba fez as mudanças, nós começamos a perder o meio de campo e o Luan não é um jogador de
marcação, de pressão na bola, é um jogador mais de ocupação de espaço. Nós tínhamos que mudar um pouquinho a nossa característica, a nossa maneira de jogar. Fizemos um tripé, né, com o Bispo, com o Matheus e com o Anderson, e depois mudando, né, com o cansaço do Bueno, colocando o Pierre, promovendo a estreia dele, colocando um homem mais de referência para essas bolas aéreas que tanto o adversário ia buscar, como a gente também ia ter possibilidade desse cruzamento. E acredito que a nossa equipe respondeu bem, sabendo jogar o jogo. Tecnicamente, né, nós comentamos depois do jogo, talvez não foi a nossa noite mais feliz. Poderíamos ter definido a partida no primeiro tempo com as oportunidades que nós tivemos através do erro do adversário, na pressão que a gente exerceu na saída deles. Mas jogo assim, nós temos que valorizar a vitória, temos que valorizar o que a gente vem fazendo, porque não é fácil, né? São jogos muito disputados, são equipes muito qualificadas e a gente precisa ter essas alternativas. De repente dar um passinho atrás ali no meio de campo, tirar um ou outro jogador para ter um pouquinho mais de dinâmica ofensiva e defensiva e valorizar o grupo. Eu acho que é fundamental, né? Hoje, por pouco, o Heitor não faz um golaço, né? E vem merecendo cada vez mais espaço. Então essa competitividade interna vai ser fundamental para nos tirar da situação. Guarani agora faz 2 partidas fora de casa na sequência, CH. Pega o América Mineiro e o Paysandu na busca aí para escapar finalmente dessa zona do rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Vladimir Catarina. Tá tudo bem, Valdemiro Gomes? Seja bem-vindo, bom dia. Tá tudo bem, CH. Bom dia, um abraço a você, um abraço aos amigos da nossa área. Gostou do Guarani? Muito, muito. Autoridade, jogou com garra, jogou com organização, imobilizou o Coritiba, ganhou de forma absolutamente cristalina. Claro que tomou um gol bobo, né? Deu uma escorregada lá o Bispo, deu o bote errado, acho que perdeu o tempo. Mas não se abateu. Vejo que é um time que já sabe o que quer, que já tem consciência de onde vai chegar. Tá organizado. Muito. Tomou o gol, não se abateu, não sentiu. 3 minutos depois, tomou aos 2 e revirou aos 5. E aí, o Vladimir não trabalhou. Não, o Morisco sim. O Vladimir não trabalhou, Luan Dias arrebentou com o jogo. E o Guarani hoje, falei no meu comentário final ontem, que aliás está aí no YouTube, quem quiser dar uma olhada, o Guarani hoje enfrenta de igual para igual qualquer time da Série B. Qualquer time da Série B, inclusive os favoritíssimos e os mais ricos em termos de orçamento. Ceará, Sport, Novo Horizontino, Mirassol, Santos, joga de igual para igual e com totais condições de vencer. O time é uma realidade, único invicto do segundo turno, melhor campanha do segundo turno e não vai cair. Guarani vai somar muitos pontos daqui para frente e vai escapar até antes do que muita gente imaginava. Ô, Tigrão. E o Luan Dias, para mim, foi o grande expoente técnico individualmente falando. Responda, por gentileza, para o nosso queridíssimo Guilherme Sampaio, qual reforço, assim, só o nome, do Pastana, não do Toninho Cecílio, tá jogando melhor no Guarani? Eu não tenho a relação aqui. Eu também não soube responder, eu acho que é muito cedo. Eu não tenho. Desses que chegaram na janela, pra mim o Bispo é o melhor jogador de todos. O Bispo, mas o Bispo foi o Toninho. Sim, é desses novos, né? Dos novos, sim. Dos novos, acho que Salustiano e Bispo. Tigrão, eu não queria dividir entre Toninho, Cecílio e Pastana. Não dá tempo. Ó, não dá. América Mineiro fora, Paysandu fora, Mirassol em casa e Operário fora. Essa sequência do Guarani. Eu tô preocupado ainda. Vai fazer 8 pontos. 11h52 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga na próxima segunda-feira, pega a Chapecoense. O jogo acontece no estádio Moisés Zucarelli e a Ponte Preta vai em busca de quebrar esta sequência ruim, né, CH?
Já são 5 partidas seguidas sem vitória, quer fazer valer novamente, prevalecer aí o fator casa, que foi muito importante para a Ponte no primeiro turno da Série B. A Macaca, que nesta janela de transferências finalizada na segunda-feira, teve a contratação de 4 jogadores. A equipe que menos contratou ao lado do Coritiba e do Avaí. O técnico Nelsinho Batista já havia dito que a Ponte não iria contratar por contratar, apenas negócios que fossem realmente de muito atrativos, né, de qualidade, para qualificar o elenco da Ponte Preta, seriam feitos, por isso, apenas 4 contratações. Macaca, que reincidiu um contrato com o Dudu Ratamoto, ele que estava emprestado, né, para o futebol português, ele não volta mais para a equipe de Campinas, ele assinou em definitivo com o CSKA da Bulgária por 3 temporadas. A Ponte ainda tem parte dos seus direitos econômicos, 30%. Então, numa possível negociação do Ratamoto, a Ponte tem uma participação, mas ele deixa o clube sem retornar aí do empréstimo que foi feito ao futebol português. Dudu Ratamoto, que estava aí defendendo a equipe do Feirense de Portugal, com a camisa da Ponte Preta. Foram 25 jogos com 5 gols marcados e 2 assistências. Boa sorte ao Dudu Ratamoto. É a Macaca, que volta a campo na segunda-feira sem Elvis, que foi expulso contra o Santos, e também sem João Gabriel, recebeu o 3º cartão amarelo, não fica como opção. Vamos ver quais serão aí as possibilidades de alterações feitas pelo técnico Nelsinho Batista. Falamos da Macaca aqui no Nossa Área. Legal. Ô Tigrão, o jogo é só segunda-feira. Segunda. Só que na sequência é Chape em casa e Ituano em casa. Tem que matar. Tem outra alternativa. 2 jogos muito difíceis, né? Porque quando você pega, você vê que os de baixo todos estão subindo. Verdade. Já subiu o coeficiente, aquele negócio de 42, acho que não dá mais. É verdade. Já subiu. Então são jogos dramáticos. E o Elvis, que pena, né? Que pena. Vai fazer muita falta, porque o Elvis em casa rende mais à vontade. Vamos esperar. Mas eu tô convicto que a Macaca vai ganhar da Chape. Ituano eu falo depois. 11h55 em Campinas. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, a conexão do futebol paulista. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Instalar materiais elétricos, sua solução em iluminação. Siga no Instagram @instalarcampinas. KTO, na KTO cada jogo é único. Acesse kto.com e jogue com responsa.
Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima quarta-feira e amanhã a gente volta, se Deus quiser, para mais um Nossa Área aqui na Bandeirante.